Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos para mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. Hoje nós temos uma visita especial. Nós temos um companheiro de Portugal que está visitando a nossa cidade por questões universitárias e o nosso tema de hoje então será a educação física, a cultura de forma geral. Os nossos debatedores, o meu amigo, professor doutor Elenor Kunz, professor visitante do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. E temos de Portugal, da cidade de Braga, Portugal, o professor Antônio Camilo Cunha, também do Centro de Educação Física, do Centro de Educação Física lá da Universidade do Minho, de Braga. Gostaria de dar boas-vindas primeiro ao professor Camilo Cunha, seja bem-vindo ao nosso programa, e eu já lanço, dando as boas-vindas, a primeira pergunta. Já conhecia o Brasil, já teve contato anterior com o nosso país? Sim, antes de mais agradeço o convite, é uma honra estar aqui, obrigado pelo acolhimento. Sim, de facto já conheço o Brasil, há dias estava a fazer o meu currículo por causa de um relatório que tínhamos de fazer, não tinha essa consciência, já vim ao Brasil 22 vezes, o que é já considerável a minha vinda ao Brasil. E de facto vou conhecendo bem a realidade do Brasil, quer de norte a sul, e mais uma vez estou aqui com muita alegria. Obrigado. Quais locais que o senhor já passou no Brasil? Quais cidades, assim, de maneira geral? De norte a sul, Fortaleza, Maranhão, São Luís de Maranhão, Bahia, Curitiba, Rio, São Paulo, Florianópolis, onde conheci o Rio Grande do Sul, agora Rio Santa Grande, Maria. Agora Santa Maria, Porto Alegre também, Cuiabá, estive agora em novembro em Cuiabá. Por aí, muitos locais. E realmente tem sido uma experiência extraordinária, a todos os níveis, do ponto de vista educativo, do ponto de vista de formação de professores, do ponto de vista universitário, do ponto de vista académico, mas também do ponto de vista cultural e diria mesmo gastronómico. Essa dimensão Brasil gastronómico também é uma coisa extraordinária e vocês estão de parabéns por isso também. Pela quantidade de cidades que o senhor conhece, gostou realmente do nosso país, gostou do Brasil? Muito, eu adoro o Brasil. Eu costumo dizer que tenho uma costela brasileira, não sei o porquê. Aliás, eu sei o porquê. Há uma história. O meu avô esteve aqui no Brasil 46 anos e regressou para Portugal com 56 anos e foi a idade que se casou. O meu avô casou aos 56 anos e eu ainda conheci o meu avô e ele contava histórias extraordinárias do Brasil. Ele viveu no Rio de Janeiro muitos anos, esses anos todos. E era quase umas histórias mágicas. Quando eu era miúdo, eu ouvia, adorava o Brasil, adorava o Rio, adorava os botecos, falava muito dos botecos do Rio de Janeiro, eu achava aquilo uma piada e contava muitas histórias, não sei se verídicas ou inventadas, o importante é que eram histórias. E isso criou um certo fascínio pelo Brasil. Aliás, a primeira vez que eu vinha ao Brasil, vinha sempre com a ideia, o meu avô esteve aqui 46 anos, uma coisa extraordinária. Quando aterrei no Rio de Janeiro pela primeira vez, senti assim uma sensação muito especial. Eu vou lhe perguntar depois, já estou antecipando a pergunta, o que o senhor achou da nossa cidade aqui de Santa Maria? Não respondo. Eu tenho aqui o meu colega, meu amigo, o professor Kunz, professor
de Educação Física, que está acompanhando, né, na verdade, o professor Camilo Cunha é um convidado e está fazendo esse acompanhamento no Brasil por estudos universitários, né, por pesquisa. Depois o Kunz vai nos explicar um pouco disso. Mas como o nosso programa é multicultural, eu gostaria que o nosso companheiro Kunz, eu assisti uma palestra dele, uma fala, que o título era de Augusto Pestana, Hannover. Ele é de Augusto Pestana, da nossa região, próximo a Ijuí, né, para quem não conhece, e ele foi parar nos seus estudos acadêmicos na Alemanha, estudando fenomenologia. Eu gostaria que falasse sobre a impressão que teve, né, agora nós estamos falando de nacionalidades, qual a impressão que você teve da Alemanha e do local onde você viveu um tempo? Quanto tempo viveu lá? Ao total, quase 6 anos. 6 anos. Mas inicialmente, então, também quero agradecer o convite, e é um prazer e uma honra muito grande estar no teu programa, que eu já assisto há algum tempo, porque, como professor visitante na universidade, eu já estou há mais de 2 anos, 2 anos e meio, e tenho acompanhado o trabalho junto com o pessoal da educação da universidade e o teu programa, que valoriza muito esse trabalho. Bom, eu estudei na Alemanha na década de 80, então já faz um longo tempo, e as transformações, não só na Alemanha, mas na Europa inteira, desse período, foram bastante grandes, como a gente sabe, como é divulgado por todos os meios de comunicação. Agora é o seguinte, eu fiz meu doutorado na Alemanha em 84, 87, e fiz meu pós-doutorado na década de 95 a 96. E entre meio, eu fui 4 vezes para a Alemanha como um pesquisador, um professor visitante, na Universidade tanto de Hannover, onde eu fiz meu doutorado, e na Universidade de Braunschweig, onde também mora um professor que muito contribuiu com o nosso Centro de Educação Física aqui de Santa Maria. E aqui em Santa Maria eu fiz o meu mestrado, então na década de 80 também. Então tenho uma jornada bastante longa na educação física, e através desses meus estudos fora do país, especialmente na Alemanha. E o que é notável, assim, que pode ser talvez registrado, é que na década de 80 a Alemanha ainda era 2. E em 95, quando eu fui para o pós-doutorado, já era uma só. Já havia então, caído esse o muro processo de unificação eu acompanhei muito bem, porque em final de 89, início de 90, com a queda do muro, eu estive justamente na Alemanha, num projeto de professor visitante, professor pesquisador, né? E qual então, são muitos elementos que a gente pode levantar aqui para discutir, mas acredito que a gente... Qual a impressão geral que o companheiro teve da Alemanha? Em primeiro lugar, assim, ó, essa separação da Alemanha. A Alemanha ocidental, a ARD, era a Alemanha rica, a Alemanha capitalista. E a Alemanha oriental, antigamente a gente chamava DDR, né? Lá na Alemanha, era a Alemanha comunista. Então havia, do ponto de vista assim, econômico, diferenças gritantes. Vamos dizer, tu passava o muro que a gente podia passar, ir para o outro lado da Alemanha Oriental e ver toda uma calma, toda uma paz. Não tinha carros potentes na rua, não tinha barulho, tinha pessoas que se cumprimentavam nas janelas. E quando a gente vinha para o lado de cá de Berlim Ocidental, porque isso tudo, a Berlim era o marco, né? Berlim, o muro dividia a cidade. Então, de um lado, o capitalismo, o ouro que brilha, mas a agitação, a correria, e do outro lado, a falta do brilho do ouro, mas a paz, a calma. Então, o que aconteceu, o que foi para mim fantástico, foi ver essa unificação. E eu sempre afirmava lá que a Alemanha, na verdade a Alemanha Ocidental, anexou a Alemanha Oriental. E eu falei muito com colegas, nós tivemos contatos da Universidade de Hannover com a Universidade de Leipzig, que a Universidade de Leipzig, do lado oriental, estavam extremamente preocupados com o que vai acontecer, nós vamos aderir a esse capitalismo, como é que se procede, como é que a gente faz para ganhar um emprego, porque lá todos tinham emprego, na Faculdade de Educação Física todos já eram empregados, formado tinha emprego. Então como é que nós vamos proceder, como é que nós vamos fazer, essa polêmica. Mas o que foi interessante, eu disse,
a Alemanha Ocidental vai recuperar em 5 anos a Alemanha Oriental, economicamente. E como fez? Em 5 anos era tudo a mesma coisa. Os mesmos carros, as mesmas grandes potências de automóveis, Mercedes, Porsche e tal, e tudo mais. O salário de todas as categorias, mas principalmente nas universidades, tudo ficou igual. Agora, uma coisa não ficou igual, e acho que até hoje não está igual. É o entendimento de um sistema político para outro. E a parte emocional, especialmente de jovens, eu fui ver isso logo depois, já em 96, quando eu estive lá no pós-doutorado. Eu acompanhei bastante o que os jovens diziam, especialmente nos programas de televisão, sobre essa nova forma política que eles vivem. Então, eles estavam, para mim, frustrados. Os jovens estavam frustrados com o novo sistema que eles viviam. Uma experiência... Falta de perspectiva e tudo mais. Uma experiência interessantíssima. Interessante. Professor Dr. Camilo Cunha, o que está achando de Santa Maria da Boca do Monte? Estou a gostar. Para ser sincero, não conheço ainda muito bem a região, cheguei há pouco tempo, porventura irei conhecer, já combinámos isso, mas conheço, pronto, esta parte central, conheço a universidade, conheço bem, tenho estado estes dias na universidade e estou a gostar muito da cultura universitária, estou a gostar muito do envolvimento e toda aquela dinâmica. Realmente a Universidade de Santa Maria é uma grande universidade, tem um campus extraordinário, realmente é um privilégio ter assim uma universidade, de facto. Nos fale um pouco como é a cidade de Braga, para quem não conhece, quem não tem informações. Fale primeiro o senhor nasceu lá na cidade de Braga, o senhor é daquela Sim, localidade, como é a cidade? Muito Habitantes, economia, etc. Muito bem. A cidade de Braga, eu nasci numa cidade ao lado, Guimarães, que fica muito perto de 30 km de Braga, mas Braga é uma cidade muito antiga, é do século XII, Brácara Augusta, a origem romana, Brácara Augusta, e era um local religioso. Eram os grandes bispos do Império estariam ali sediados. E Braga realmente tem a sede de Braga, muito afamada, até há um provérbio português muito engraçado, que dizemos, és mais velho que a sede de Braga, não é? Para mostrar realmente a sede de Braga velho realmente. É mesmo velhinha. Mas Braga é uma cidade que se desenvolveu muito, graças à Universidade do Minho, uma universidade recente com 30 anos. É uma universidade que surgiu pós-25 de Abril, a passagem do Estado Novo, do Estado totalitário de Salazar para o 25 através do 25 de Abril de 74, e a partir de 74, quer Braga, quer Aveiro, que é outra cidade, quer Évora, fizeram emergir 3 grandes universidades. A Universidade de Évora já existia, mas foi novamente revitalizada. E Braga realmente é um centro cultural, é um centro universitário muito forte e também é uma zona muito industrial. É uma das zonas mais ricas do país, situa-se no norte de Portugal, perto do Porto, também sensivelmente a 80, 100 km do Porto, e é uma zona muito rica do ponto de vista da indústria, também da agricultura, a indústria, em particular a indústria têxtil, que começa agora a revitalizar, também os sapatos, o calçado. E pronto, basicamente é isso. A população não é uma cidade muito grande, é 270 mil habitantes, sensivelmente. É mais ou menos quase um pouco menor que Santa Maria. Nós vamos a um pequeno intervalo e retornamos com o professor Antônio Camilo Cunha, do Centro de Educação da Universidade do Minho, da cidade de Braga, Portugal, e o meu amigo Elenor Kunz, professor visitantes do Centro de Educação Física do UFSM. Fique conosco que já retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Voltamos a esse programa que nós estamos falando sobre Brasil, Portugal, Alemanha,
Estão comigo aqui o professor Camilo Cunha, da Universidade do Minho, cidade de Braga, Portugal, e o professor Kunz, professor visitante do Centro de Educação da UFSM. Nós falávamos sobre a cidade de Braga. Eu gostaria que o senhor, professor Camilo Cunha, falasse um pouco sobre a Universidade do Minho, né? Isso também sobre o Centro de Educação Física, do qual o senhor faz parte. Bom, a Universidade do Minho, como há pouco falei, é uma universidade recente, relativamente recente, tem 30 anos, 30 e tal anos, e é uma universidade nova, com um corpo docente novo, relativamente novo. Muitos dos docentes da Universidade do Minho, no seu início, fizeram os seus doutoramentos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. É uma universidade que quase diria que tem todos os cursos. Tem lá um curso de medicina extraordinário, com um curso pioneiro, que realmente é uma referência em termos do estudo da medicina. Também tem as engenharias, todas as engenharias são muito fortes, e depois também tem o nosso centro. Eu faço parte do Instituto de Educação da Universidade do Minho e faço parte também de um centro de estudos em estudos da criança, que é uma particularidade e é uma inovação. O professor Eleanor Kunz parece que está encantado com esse centro, fala-me sempre desse centro, um estudo centrado na investigação sobre a infância e sobre a criança. E basicamente o nosso Instituto de Educação é um instituto forte do ponto de vista quer da graduação, mas também na formação especializada e na pós-graduação. Temos vários cursos de mestrado, temos vários cursos de doutoramento, temos uma rede internacional forte, de grandes ligações. Aliás, temos grandes ligações com várias universidades aqui do Brasil. Há vários intercâmbios científicos, intercâmbios de mobilidade de estudantes e mobilidade de docentes. E, neste caso, mobilidade de investigação. Esta lógica de investigação com os conhecimentos vivos, não é como alguém dizia, investigação como um conhecimento vivo que faz fronteira e passa para lá da fronteira, não é? E essa é uma das grandes forças da Universidade do Minho. O Kunz é descendente de alemão, é de uma colônia alemã ali em Augusto Pestana. Antes eu vou fazer uma pergunta relacionada ao professor Camilo Cunha, para ti mesmo. Mas antes disso, como foi a tua adaptação lá em Hannover em relação ao idioma? Tu conseguiu... nós sabemos que a língua ela se modifica, existem os dialetos através do tempo. Você, como visitante, naquele primeiro choque, conseguiu se adaptar bem? Desenvolveu muito mais o seu alemão? Sim. Posso fazer pequena correção antes o professor Camilo foi perguntado ele sobre a impressão em Santa Maria. E se ele tivesse dito, olha, não deu tempo para ver ainda, porque só me fizeram trabalhar, estaria certo. Então, porque o Camilo chegou no domingo, segunda de manhã ele deu palestra para graduação, segunda à tarde para pós-graduação. Que é o nosso próximo assunto, vou perguntar então, o motivo. Sim, depois. Tá. Então ele está aí, mas é claro, ele se esforçou para dizer o que é de Santa Maria, mas ele não conhece muito. Mas também na resposta ele se concentrou mais na universidade, que é consequência disso que está dizendo. Bom, eu fui numa época para a Alemanha, não estava preparado. Eu não estava preparado para ir fazer doutorado na Alemanha. Eu fui, para bem dizer assim, o primeiro professor de escola pública a fazer um mestrado nos anos 80, iniciaram os programas de pós-graduação no Brasil no nível de mestrado. Então eu entrei nos primeiros programas de mestrado no Brasil. Então, o fato de fazer pós-graduação, de fazer pesquisa, era muito novo. E eu imediatamente fui lançado, consegui uma bolsa pelo DAD, um órgão alemão, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Eu fui o primeiro da educação física a receber essa bolsa. E foi uma experiência para eles. E se não fosse por essa experiência, eu tinha voltado, eu tinha fugido de lá. Porque, por causa disso, os alemães diziam, você tem que ficar. E eu queria ir embora, justamente por causa desse choque cultural. E o que me salvou foi esse fato, mas também muito o fato de eu ter sido descendente de alemães e saber a língua. Eu não sabia a língua que falavam na Alemanha, porque a língua alemã que nós falamos aqui, especialmente nas colônias do Rio Grande do Sul, dos imigrantes alemães, era um dialeto, e um dialeto carregado, fortíssimo, muito diferente. Mas o que me ajudou? A fluência da fala. Então, como eu tinha
facilidades, eu já sabia também bastante inglês, eu já tinha ido nos Estados Unidos, então eu tinha uma certa, acho que tenho uma facilidade para a língua. Então, com 3 meses lá, eu me apossei, vamos dizer, de um repertório linguístico bastante rico do que eu já sabia, e eu tinha uma fluência de falar. Eu falava já quase como os alemães, que é uma língua difícil, vamos dizer. É uma língua difícil. E o tempo que tu ficou lá foi extenso também, né? Foi extenso. Deu para praticar bastante. Deu para praticar bastante. Hoje eu acredito que os alemães mesmo dizem para mim, mas tu parece um alemão mesmo. Mas eu descobri na Alemanha uma coisa que eu queria ressaltar, que eu não sou alemão, eu sou bem brasileiro. Eu gostaria que agora, inicialmente, nos explicasse o que o professor Camilo Cunha veio fazer na Universidade Federal de Santa Maria, e depois eu vou fazer algumas colocações para ele mesmo. Sim. Esse intercâmbio com o Camilo já começa de uma longa data, foi 2013, 2012, ele trabalhou comigo na minha universidade, conosco, com o meu grupo, por quase um ano, né? Ele, com projetos de pesquisa e intercâmbios. Eu fui também a Braga, num evento que eu fui convidado, em Braga, no ano de 2013. Então, aí se manteve, estreitamos esses contatos, e agora eu fiz um projeto, eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Maria, primeiro por um projeto via universidade, que era professor visitante. Esse projeto era de 2 anos, acabou em setembro do ano passado. Então, depois disso, eu consegui renovar esse projeto, mas através de uma bolsa da FAPERGS. E nessa bolsa da FAPERGS incluía esses intercâmbios, possibilidades de intercâmbio, verba para esse intercâmbio. E nós logo pensamos, como aqui na área do mestrado, na educação física, nós somos recente, embora nós tivéssemos mestrado já, um dos primeiros mestrados, eu acredito, que é da UFSM, mas esse mestrado e esse doutorado que tínhamos na educação física acabou por um longo tempo. E estamos reiniciando com muita dificuldade ainda. Então, esses intercâmbios são enriquecedores, são muito enriquecedores para o programa. Então, nós imediatamente pensamos em trazer pessoas que a gente já conhece, e trouxemos já a primeira pessoa que nós estamos trazendo do exterior, o primeiro professor, veio para 2 bancas, inicialmente para proferir palestras, como eu já mencionei, ele já cumpriu essa etapa, né? De participação de bancas. Meus primeiros mestrandos, de 2 mestrandas, ele participou das bancas. E nós temos ainda outros projetos agora com a vinda de um professor alemão, a próxima etapa. Mas especificamente a parte do Camilo, por enquanto, é essa de fazer participação em bancas no projeto, e possivelmente, como já tem colegas nossos em Portugal estudando com ele, tem outros colegas que também, no projeto de intercâmbios, fazem seus aperfeiçoamentos lá com o Camilo, que ele é a pessoa encarregada de introduzir, de encaminhar, de orientar, né? Professor Camilo, o senhor é um pesquisador, um docente, um cientista da área de educação física. O senhor proferiu palestras na universidade que o Kunz nos disse. Qual o seu tema atual de pesquisa, para onde o seu olhar está voltado? Antes de mais, o meu campo de análise e de reflexão encaixa agora na lógica da fenomenologia, muito inspirado pelo professor Kunz, a questão da fenomenologia, a questão da hermenêutica, a questão da filosofia. Assim, isto é resultado de uma evolução, eu penso que é uma evolução, aliás. Eu acho que a formação de professores de educação física em Portugal ainda está muito centrada no paradigma desportivista, muito comportamentalista, muito behaviorista, se quiseres, muito instrumental. E, de facto, havia necessidade, e começando a ter contato com algumas leituras da filosofia, fazendo parte também de uma comunidade de leitores de filosofia sediada na Universidade do Minho, em Braga, comecei a perceber que realmente a educação física precisaria de algo mais. Aquilo não chegava, não é? E foi essa busca, essa necessidade que me levou até ao professor Eleanor Kunz. Eu, na altura, em 2012, estava com uma licença sabática e questionando um aluno de doutoramento do Brasil que estava a fazer o doutoramento na minha universidade, eu, quase em termos de desabafo, eu diria, eu precisava sair daqui, mas precisava aprender coisas novas, eu precisava algo pelo caminho da filosofia.
E esse colega, que é nosso colega, indicou-me o professor Eleonor Kuntz. Eu não conhecia o professor Eleonor. Rapidamente, com um mail, enviei um mail e ele rapidamente me aceitou e desde já também agradeço, aproveito também este espaço para agradecer. E, de facto, agora o meu centro de reflexão tem a ver com essa dimensão da criança, do brincar, do jogar, do competir. Ainda hoje à tarde estava a dar uma palestra, este núcleo central, esta trilogia quase ontológica, brincar, jogar e competir, é isto que vai... Esta é a semente da educação física, que depois vai espalhar as outras ramificações da educação física. Isso seria outra grande conversa, e uma conversa interessante, por certo, mas de facto é este o meu centro. Aliás, acho muita piada que vai sair agora um livro intitulado A Criança e o Brincar como Obra de Arte, sentidos e orientações, escrito por mim e por uma colega da filosofia, que vai ser discutido na nossa comunidade de filosofia. Aliás, eventualmente esse livro poderá ser alargado aqui para o Brasil, já falei com o professor Eleonor Kuntz, que eu acho que é um grande contributo do ponto de vista olhar a criança e o brincar no contexto da arte. No contexto da arte. Kuntz, nós tivemos a palestra do professor Camilo Cunha, lá na Universidade Federal de Santa Maria, tivemos a participação nas bancas. Faça uma análise assim rápida, ainda que rápida, dessas atividades, a reação do público, a consequência da banca do mestrado, com a participação do professor Camilo Cunha. Certo. Eu poderia destacar série de coisas, mas, em primeiro lugar, o que o Camilo acaba de dizer, assim que em Portugal, como no Brasil, são poucas ainda as pessoas que têm os fundamentos humanos e sociais, a filosofia, as ciências sociais, como referência para estudar a nossa área, a educação física, a criança. São poucos ainda. E isso achamos que é uma necessidade muito grande. Então, a presença do professor Camilo foi justamente, junto com a minha presença aqui, que eu também não sou daqui, né? É reforçar uma área humanística, uma área filosófica e social da educação física. E nesse ponto de vista eu posso garantir assim que tivemos grande êxito na presença dele. Tanto nas palestras foi uma grande repercussão, bem como nas defesas. Nas defesas o professor Camilo praticamente assim inaugurou uma nova forma de participação, de arguição com os mestrandos, né, que foi excelente, né, e fazendo belas perguntas aos mestrandos e com isso estabelecendo realmente um diálogo com o mestrando, que nós normalmente na nossa prática, que você conhece bem, a gente faz um parecer às vezes muito técnico, muito distante, e o professor Camilo conseguiu essa inserção e esse diálogo assim com os mestrandos. Eu acho que foi um resultado para nós aqui, como eu disse, muito jovem, um mestrado muito jovem, né? Foi fantástico, foi bastante frutífero. Professor Camilo, antes do intervalo, rapidamente nos diga assim, algo dessas atividades na Universidade Federal, uma coisinha só que tenha ficado na memória e que o senhor vai levar daqui assim que não irá esquecer. Sabemos que as atividades acadêmicas são intensas, né? São muitos fatores, mas nos fale sobre um que tenha ficado na memória, que vai permanecer. Olha, há um traço marcante que me está na memória. Aliás, este traço não vem daqui, já vem de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é, e eu vou dizer isto com toda a verdade e com toda a frontalidade, realmente o professor Kuntz tem uma dimensão do mestre, a ideia de mestre. O que eu acho extraordinário é a capacidade, eu passei ali já passámos 3, 4 dias, de estar ele no seu gabinete e todos os seus discípulos passam ali a tarde com ele. Uma está no computador, outra está a falar. É uma coisa extraordinária. Isso não se vê no meu país. No meu país é uma relação muito mais formal, mais distante. O professor está no seu gabinete, o aluno está fora do gabinete, o aluno tem que bater à porta e tem quase que pedir, por favor, para ter uma reunião. Aqui não, há uma lógica o mestre e o discípulo. Há uma lógica muito empática, muito de confiança, de muito respeito e de muito humor também. O professor Kuntz, se há uma característica que ele tem, a sua dimensão humorista,
que traz sempre boa disposição e boa reflexão, não é? É muito metafórico, é muito assertivo nas reflexões que faz e sempre com grande humor, e é uma coisa extraordinária. Realmente inaugura, de facto, aqui, inaugura uma nova relação na universidade. A universidade, o mestre e os seus discípulos, é extraordinário mesmo. O Kunz tem essa característica cativante, né? Nós vamos a um intervalo. Após o intervalo, fique você conosco que está nos assistindo, que após o intervalo nós vamos sair agora da academia e vamos falar um pouco mais sobre Portugal, sobre Brasil, e até sobre a Alemanha. Fique conosco, retornamos ao último bloco do programa Argumentos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Retornamos, apoio o nosso programa Livraria Atena. Você lê, você pensa. Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com profissionalismo e seriedade. Foco Multicursos, nosso foco é a sua aprovação. E a primeira pergunta, eu sou um grande admirador de Portugal. Eu já fiz diversas viagens na América Latina e para os Estados Unidos. Nunca tive a oportunidade de passar para o lado de lá do Atlântico. Tenho o sonho de conhecer Portugal, principalmente conhecer a Itália também. Fale-nos na literatura. Eu sou professor de literatura e na literatura eu admiro Camões, Fernando Pessoa, Saramago. Na literatura assim, contemporânea portuguesa, comente um pouco sobre alguns autores da literatura, jornalistas, alguém que trabalhe na atividade de cultura que o senhor, como professor, tem como referência. Realmente, Portugal tem um quadro jovem de escritores extraordinário, de facto, para além desses escritores consagrados, não é? Consagrados, mas temos escritores Mia Couto, estou-me a lembrar, Lobo Antunes, José Luís Peixoto, por exemplo, também temos estamos recordando, basicamente por aí, Lídia Jorge, outra grande escritora. São escritores que trazem uma nova reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre a dimensão humana das pessoas, uma reflexão sobre a tristeza e a alegria de ser pessoas. Vários romances, várias reflexões muito interessantes, de facto. Portugal está de parabéns com um grande naipe de novos escritores e que nos emprestam grandes reflexões e grandes escritos nesse sentido. Kunz, eu gostaria de perguntar se você conhece Portugal. Sim, eu estive várias vezes em Portugal. Desde o tempo de meus estudos na Alemanha, eu fiz viagens para visitas de colegas, entre os quais eu visitei o nosso colega, muito amigo seu e nosso, professor Venceslau. No período visitei, mas antes já havia estado lá visitando colegas que estavam fazendo doutoramento em Lisboa. E depois a minha ex-esposa fez doutorado em Portugal, tive a oportunidade de visitá-la umas 2 vezes, acompanhar o trabalho, mas tudo em Lisboa. Só não tive ainda tantos contatos em Portugal com Porto e Braga, né, que eu fiz agora recentemente através justamente do professor Camilo. Então eu conheci essa região também, especialmente Braga, onde eu participei em 2013 de um importante evento da área da educação e da educação física naquela cidade. Né? Eu gosto muito de perguntar assim, para as pessoas a impressão que uma cultura tem em relação à outra. Qual a impressão
de Portugal, que você traz como brasileiro de Portugal de maneira geral? Bom, de maneira geral, eu acho que a cultura portuguesa influenciou e vem influenciando ainda a nossa cultura brasileira. Eu acredito tanto, por exemplo, eu morei quase 30 anos numa cidade como Florianópolis e é totalmente influenciada pela cultura açoriana. Então, tem a presença de açorianos lá muito forte, tanto no linguajar, na arquitetura, como na vestimenta e especialmente na culinária, né? Muito presença a cultura portuguesa. E acredito que em outros lugares não seja muito diferente, com exceção, talvez, das regiões como onde eu nasci, por isso que eu conheci isso a posteriori, que são as regiões de imigração alemã, né? Mas acredito que isso que nós conhecemos hoje com a aldeia global que virou o mundo, né? Essas aproximações com Portugal ainda são maiores, né? E acredito que nós estamos levando também cultura nossa para o Portugal, especialmente não só academicamente, mas também academicamente nós estamos conseguindo algumas coisas em Portugal, mas especialmente com os nossos gloriosos jogadores de futebol, né, que estão levando a nossa cultura, não sei se é a melhor cultura, mas estão levando fortemente a presença de jogadores de futebol em Portugal. Professor Camilo, Portugal, nós temos as navegações, né, a questão marítima ali, temos o vinho, temos o fado, uma música que canta essa tristeza das cruzadas primeiro e depois das navegações. Fale-nos um pouco mais sobre Portugal e principalmente qual a visão dos portugueses em relação a esses movimentos sociais que estão até tumultuando a democracia do nosso país, que estão causando grandes manifestações populares na cidade. Qual a visão de Portugal em relação a isso? E existe algo parecido ocorrendo em Portugal? Sim, realmente Portugal é um país com história, não é? Nós temos um grande historiador, José Matoso. Ele disse uma coisa extraordinária que eu nunca tinha pensado nisso, aliás, nunca tinha escutado, nunca tinha lido. Quando dos descobrimentos, nós éramos Portugal era 1.800.000 pessoas. E ele questionava como é que 1.800.000 pessoas se meteram nas caravelas e foram por esse mar fora. E só esta genética de ser português, pronto, dá-nos um grande orgulho. Agora não vou falar da colonização, nem da descolonização, porque pronto, há prós e contras, isso também levaria para outro debate. Quero falar também das coisas boas e das coisas menos boas, como me perguntou, mais centralizada nessa questão. Mas, de facto, Portugal, para além dessa longa história, é um povo afável, é um povo resistente, talvez por esse gene da resistência, de ir para além mar. É um povo realmente que sofre, e sofre em silêncio, mas também é um povo extraordinário em termos de criação, não é? Nós temos grandes escritores, como falou, temos grandes músicas, temos grandes correntes, temos também uma grande gastronomia também, muito boa, temos um grande folclore, uma grande tradição. E, de facto, Portugal é um país extraordinário. Eu tenho grande orgulho em ser português e, ao mesmo tempo, também tenho um grande orgulho de fazer esta ponte com o Brasil, como há pouco falei. De facto, o Brasil, para além de... Nós aprendemos muito com os brasileiros também, e penso que vocês também connosco, como o professor Kuhn se falou. Nós temos alunos de doutorado, por exemplo, a fazer o grande doutorado, alunos extraordinários, com uma capacidade de trabalho, com uma capacidade de reflexão. Eu já orientei 5 trabalhos de doutorado de alunos brasileiros e foram doutorados extraordinários. Uma boa construção teórica, uma boa construção empírica, uma boa reflexão, grandes contributos, novidades que deram à ciência, não é? Relativamente a essa questão, como é que nós vemos os movimentos sociais? Eu penso que os movimentos sociais, há várias explicações, eu estou a falar um bocadinho até da corrupção no Brasil, mas em Portugal, nós temos um ex-primeiro-ministro que está suspeito, está preso, mas não há... Eu tenho uma explicação, há dias estávamos a falar sobre isso. Há uma explicação religiosa para isso. Pode haver explicações sociais, explicações culturais, explicações económicas, explicações políticas, mas há uma essência para essa explicação. É que o facto de nós, entre o protestante e o católico, a máxima protestante é: se tu pecares, se tu errares, se tu enganares, deves ser castigado por isso. E deves pagar por isso.
A máxima católica é, mesmo que peques, podes ser perdoado. Há uma lógica inconsciente que nos leva à corrupção, não é? E se nós analisarmos os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, são países eminentemente católicos, contrariamente aos países nórdicos. Por exemplo, há 2 semanas, o ministro da Defesa dinamarquês, salvo erro, mentiu no Parlamento. E eles disseram, o senhor mentiu. E ele, em silêncio, no outro dia, pediu a demissão. E disse, eu realmente menti, peço imensa desculpa ao país porque eu menti. E demitiu-se. A dimensão ética, a ética protestante é realmente uma ética forte e é uma ética da ação. A ética católica é uma ética de esperar que seja desculpado. E por isso talvez haja aqui um inconsciente que nos leva à corrupção, porque temos um segredo escondido, mesmo assim vamos ser perdoados. Esta é a minha explicação. Mas que bela reflexão, até porque o Martinho Lutero, um dos motivos de ter saído da Igreja Católica era justamente a indulgência que a pessoa rica pagava, né? Já existia um pagamento, né? E aí era absolvido dos seus pecados. E no protestantismo, o dinheiro obtido fruto do seu trabalho era seu e não era manifestação de pecado. Enquanto na Igreja Católica é somente nobre e os religiosos, né, que poderiam ter dinheiro. O nosso tempo acabou, infelizmente. 30 segundinhos de palavras finais, começando pelo Helenor Kunz. Não, apenas dizer então mais uma vez os meus agradecimentos por essa oportunidade de estar aqui, por essa oportunidade de trazer um professor importante de Portugal, poder apresentá-lo aqui também contigo e me colocar à disposição de mais próximas vezes e em outros assuntos puder ser útil participação. Vamos Obrigado. Ter até uma pauta que já está, né, tá bom, pré-organizada. Tá bom. 30 segundos, professor Antônio Camilo Cunha, palavras finais. Muito obrigado pela presença dos 2 amigos. Obrigado, muito obrigado. Qualquer coisa que não foi dita, pode dizer agora. Não, muito obrigado pelo vosso acolhimento. Eu sinto muito feliz em estar no Brasil, em estar em Santa Maria, é a primeira vez e, por certo, talvez não seja a última vez. Eu gosto muito de vir ao Brasil, obrigado pelo vosso acolhimento e esta relação, quando vou para Portugal, o Brasil está na minha memória e no meu coração sempre. Isso é uma evidência, Muito obrigado por tudo. Uma última perguntinha de resposta rápida que eu fiquei na cabeça quando o companheiro falou que gostava muito da cultura e principalmente da gastronomia. Um prato brasileiro que o amigo se delicie. Arroz com feijão e um bocadinho de picanha. Batata frita também. Mas arroz com feijão é uma delícia. É uma coisa divinal mesmo. É extraordinário. Agradecemos o professor Dr. Helenor Kunz, do Centro de Educação, professor visitante do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, e o professor Antônio Camilo Cunha, do Centro de Educação Física da Universidade do Minho, da cidade de Braga, Portugal. Vocês engrandeceram o nosso programa, mas agradecemos principalmente a você, telespectador da TV Santa Maria, que nos acompanhou até agora. Ciência Sem Fronteiras, está crescendo muito a participação de brasileiros, acadêmicos, graduandos, pós-graduandos em Portugal, né? Esse programa pode servir de incentivo a essa relação bilateral, como está acontecendo de Brasil e Portugal. Busque, se informe, site, você que é graduando ou formado, site Ciências Sem Fronteiras. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.